Fala, meus queridos, bem-vindo a mais uma aula aqui no meu canal, tá? Hoje a aula é sobre a Lei de Tortura, Lei 9.455 de 97, tá? Como é uma lei pequena, eu vou abordar toda ela e vou fazer questões. Antes disso, muito importante, sempre deixe seu like aí, inscreva no canal, porque eu tô vendo que tá uma galera vendo as aulas aí e não estão inscrevendo, tá bem? Vamos lá. Constitui crime de tortura. O que constitui crime de tortura? Constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando o quê? Causando sofrimento físico ou mental. Então, não é só sofrimento físico que causa tortura, não. É o sofrimento físico e o mental. Com quais fins, tá bem? Com o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa. Aí, no caso, tu constrange a pessoa mediante violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental, para tentar conseguir uma confissão da vítima ou de alguma pessoa, declarando que aquela pessoa praticou determinado crime ou não. Ou qual é o outro fim, tá bem? Para obter ação ou omissão de natureza criminosa, tá? Tortura aquela pessoa para ela cometer um crime em razão de discriminação racial ou religiosa. Tu torturar alguém em razão do seu gênero racial ou em razão da sua religião. Pena, reclusão de 2 a 8 anos. Olha só, também constitui crime de tortura submeter alguém sob sua guarda, poder ou autoridade com emprego de violência ou grave ameaça a intenso sofrimento físico ou mental, como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo. Então essa aqui é a chamada tortura castigo, tá? Intenso sofrimento físico e mental é a tortura castigo. Tem a mesma pena, reclusão de 2 a 8 anos. Conforme a lei de tortura, tá? Vamos a uma questãozinha para dar uma memorizada. A tortura preconceito ocorre em razão de quê? A gente falou alguma coisa em preconceito nacional, educacional não falamos nada. Falamos em tortura sob classe social? Não. Política? Não. Então é tortura, discriminação racial ou religiosa, conforme o artigo 1º, inciso 1º, a linha C, em razão da discriminação racial ou religiosa. Na mesma pena incorre quem submete pessoa presa ou sujeita a medida de segurança a sofrimento físico ou mental por intermédio de prática de ato não previsto em lei ou não resultante de medida legal, tá bem? Aquele que se omite em face dessas condutas, quando tinha o dever de evitá-las ou apurá-las, incorre na pena de detenção de 1 a 4 anos. Então aqui no crime de tortura a gente tem sim a pena de detenção, tá? Que é a pena mais baixa desse crime, no caso de omissão, tá bem? Aquele que afasta as condutas quando tinha o dever, ele tinha o dever de evitá-lo e não evitou. Exemplo, o delegado estava na delegacia e o seu escrivão estava torturando uma pessoa presa. Neste caso, o delegado tinha o dever de responsabilizar criminalmente o seu escrivão, porque ele tinha um dever e nesse caso ele se omitiu. Então com isso a ele será aplicada detenção de 1 a 4 anos. Olha aqui, se a tortura resultar lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, a pena é de reclusão de 4 a 10 anos. Se resultar morte, a pena é de 8 a 16 anos, tá bem? Caso de aumento de pena, neste caso a pena é aumentada de 1/6 até 1/3. Isso aqui, essas causas aqui caem muito em prova, tanto perguntando o índice de aumento de pena, quanto quais são os casos em que a pena será aumentada no crime de tortura. Olha só, a pena será aumentada de 1/6 a 1/3 se o crime é cometido por um agente público. Se um crime é cometido por um delegado, tá bem? Um delegado ou um policial militar. Se o crime é cometido contra criança, gestante, portador de deficiência, adolescente ou maior de 60 anos, também a pena é aumentada. E se o crime é cometido mediante sequestro, a pena será aumentada de 1/6 até 1/3. Olha só, isso aqui também é muito importante. É um dos incisos, um dos parágrafos, melhor dizendo, que mais cai em prova de concurso. Não é migué meu, é fato. A condenação acarretará a perda do cargo, função ou emprego público
e a interdição para o seu exercício pelo dobro do prazo da pena aplicada. Se o juiz aplicar uma pena de 4 anos a alguém que praticou tortura, a interdição para o exercício do cargo será por 8 anos, ou seja, pelo dobro do prazo aplicado. O crime de tortura é inafiançável e insuscetível de graça ou anistia. O que eles botam aqui é que o crime de tortura ele é imprescritível. Não, ele é prescritível. Só que ele é inafiançável e insuscetível de graça ou anistia. O condenado por crime previsto nessa lei, salvo o parágrafo 2º, tá? Que seria a tortura omissão, cumprirá a pena em regime fechado, tá? O STF entendeu que isso aqui é inconstitucional. Este artigo ainda está na lei, mas ele é inconstitucional, tá bem? Então ele pode começar o regime tanto no regime fechado, aberto ou semiaberto, conforme a pena, mas não será obrigatoriamente no regime fechado, né? Porque aqui ele diz que iniciará, como quem diz que será obrigado. Não. O disposto nessa lei aplica-se quando o crime não tenha sido cometido no território nacional, sendo a vítima brasileira, encontrando-se em local sob a jurisdição brasileira. Então, pessoal, que mesmo que o crime de tortura seja praticado contra brasileiro no exterior, por exemplo, na Argentina, o Brasil sim terá competência para abrir um processo e investigar o autor do crime de tortura. Aqui a gente começa com as questões, tá? A maioria é questão inédita. Questão 1. Carlos é policial militar. Olha só, Carlos é policial militar e praticou o crime de tortura contra Pedro. Segundo a lei de tortura, Carlos, o policial militar, poderá ter sua pena aumentada na metade em razão do fato de que ele é considerado agente público. Tá, ele é considerado agente público, ele terá pena aumentada, mas não terá pena aumentada na metade. Questão errada. Nesse caso, ele terá a pena aumentada de 1/6 a 1/3. Não é até a metade, tá bem? Questão 2. O Wilson é servidor público e foi condenado pela prática do crime de tortura. De acordo com a legislação pertinente, sua condenação acarretará a perda do cargo, função ou emprego público e a interdição para seu exercício pelo dobro do prazo da pena aplicada. Questão correta, foi o que a gente explicou anteriormente. Tá bem? Ele será interditado pelo dobro da pena aplicada. Questão 3. Caso o crime de tortura seja cometido contra criança, gestante, pessoa com deficiência, adolescente ou maior de 60, a pena será aumentada de 1/6 a 1/3. Correto, pessoal. É o que mais cai no crime de tortura, é pedindo esses aumentos de pena e sob a interdição do cargo. Questão 4. Policial militar, novamente, que a pretexto de exercer sua atividade de repreensão criminal em nome do Estado, inflige, mediante desempenho funcional abusivo, danos físicos a menor momentaneamente sujeito a seu poder, de coerção, valendo-se desse meio executivo para intimidá-lo e coagi-lo à confissão, tortura à confissão de determinado delito, inequivocadamente pratica o crime de tortura. Questão corretíssima. Questão 5, tá? É obrigatório que o condenado por crime de tortura inicie o cumprimento da pena em regime fechado. É obrigatório. Esse entendimento decorre que o posicionamento do STF relacionado aos crimes hediondos equiparados entre eles o de tortura. Errado, o STF entendeu, pessoal, que os crimes de tortura pode começar tanto a pena em regime fechado, aberto ou semiaberto. Pessoal, era isso, tá? Não esqueçam de deixar seu like aí, inscrever no canal. Seguimos juntos até a próxima. Valeu!